Pessoal, Flávio Bolsonaro está desesperado. A nova pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra um cenário que chama atenção pela ampla vantagem de Lula na disputa de primeiro turno. O presidente aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 28%. A diferença é de 12 pontos percentuais, um resultado que coloca Lula em uma posição confortável neste retrato do momento político. Em um cenário por regiões, nas intenções de voto, como vocês veem aí no gráfico, no Nordeste, Lula mantém uma vantagem expressiva. O presidente registra 55% das intenções de voto contra 24% de Flávio Bolsonaro. No Sudeste, que concentra a maior parte do eleitorado brasileiro, Lula também aparece na frente. São 35% contra 28% de Flávio Bolsonaro. Já no Sul, o cenário se inverte. Flávio Bolsonaro lidera com 37%, enquanto Lula aparece com 29%. No Centro-Oeste e no Norte, Lula volta a assumir a liderança. O levantamento aponta 39% para o presidente e 24% para Flávio Bolsonaro. Apesar da vantagem, ainda há um número relevante de eleitores indecisos, o que significa que esse cenário pode sofrer alterações ao longo da campanha. Outro dado importante da pesquisa Genial Quest, pessoal, é a divisão do eleitorado entre homens e mulheres. Os números mostram que Lula lidera nos dois grupos, mas com diferenças importantes. Entre as mulheres, Lula aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 25%. A vantagem é de 13 pontos percentuais, indicando que o presidente mantém uma dianteira mais confortável junto ao eleitorado feminino. Entre os homens, a disputa fica um pouco mais equilibrada. Lula soma 42% contra 30% de Flávio Bolsonaro. Enquanto a diferença diminua para 12 pontos, o presidente continua na liderança, também nesse segmento. A pesquisa também revela que a idade influencia a preferência do eleitorado. Ao analisar as faixas etárias, é possível perceber comportamentos diferentes entre jovens, adultos e idosos. Entre os eleitores de 16 a 34 anos, Lula aparece com 34% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 30%. É o grupo onde a disputa está mais equilibrada, com uma diferença de apenas 4 pontos percentuais. Isso indica que o eleitor mais jovem é o segmento mais competitivo desta pesquisa. Na faixa de 35 a 59 anos, Lula amplia sua vantagem. O presidente chega a 40% contra 26% de Flávio Bolsonaro. A diferença sobe para 14 pontos, mostrando um apoio mais consolidado entre os adultos. Entre os eleitores com 60 anos ou mais, a vantagem se torna ainda maior. Lula alcança 48% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 27%. São 21 pontos de diferença, o maior intervalo entre todas as faixas etárias analisadas pela pesquisa. Agora, pessoal, a pesquisa mostra as intenções de voto em um cenário projetado para o segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula com 45% e Flávio com 37%, uma diferença de 8 pontos percentuais entre os candidatos. Agora, a intenção de voto simulado com outros candidatos. Em outro cenário simulado, entre Lula e Ronaldo Caiado. Lula tem 45%, enquanto Ronaldo Caiado 36%. Em outro cenário, entre Lula e Romeu Zema, Lula tem 45% e Romeu Zema 35%. Já em outro cenário, entre Lula e Renan Santos, Lula obteve 45% e Renan Santos 33%. É importante lembrar que pesquisas eleitorais representam um retrato do momento em que foram realizadas. Os dados refletem a opinião dos entrevistados naquele período específico e podem ser influenciados por acontecimentos políticos, econômicos e sociais que ocorram ao longo dos próximos meses.